pessoal, bem-vindos ao 3R, sou o professor Pacelli. Nesse bloco a gente continua falando sobre o nosso curso de elaboração de LOA e a gente vai entrar agora nos princípios. Você vai notar que durante esse bloco que a gente vai tratar sobre os princípios, a gente vai fazer algumas simulações simples, mas que já vão te dar alguns alertas do que a gente coloca ou não coloca na LOA, do que a gente consegue planejar, do que a gente não consegue planejar quando da elaboração da LOA. Lembrando que os princípios eles impactam tanto o texto da LOA, quanto impactam o que você vai colocar ou o que você não pode colocar nos anexos da LOA. Isso é muito importante, beleza? Então, os princípios orçamentários, eles têm impacto direto em dois produtos, porque é o que eu digo. Se você vai fazer uma elaboração da LOA, você pode discutir, pode ter ideias, pode ter teorias, mas no final das contas tem um prazo. No caso federal, dia 31 de agosto. Você tem que ter um texto e tem que ter anexos e volumes para encaminhar para o Congresso Nacional. No caso dos governadores, enviar para a Assembleia Legislativa. No caso dos municípios, para a Câmara dos Vereadores. Não tem para onde correr. Você tem que chegar no deadline com esse produto pronto. O texto da lei e os anexos e os volumes que suportam os valores consolidados que vão estar em alguns artigos da lei. Perfeito? Então vamos lá. Estão aspectos gerais, princípios orçamentários aplicados à elaboração da LOA. Hoje, pessoal, pela minha contagem, existem 19 princípios. Estamos quase chegando aí em 20 princípios. Se duvidar, tem até 20. E pode até ser que eu tenha esquecido de algum princípio, mas eu acho que eu não esqueci de nenhum, não. Na minha contagem, já tem 19. Parte desses princípios está na Constituição Federal, parte desses princípios está na Lei 4.320, de forma explícita, parte desses princípios está na doutrina. E aí, doutrina, eu vou citar duas fontes. A primeira fonte é um livro, que é um livro acadêmico, mas não deixa de ter sua aplicabilidade para o campo prático, que é o livro de orçamento público do autor James Giacomoni. E a segunda doutrina é o portal da Câmara dos Deputados, que você tem assessoria de orçamento, e a assessoria de orçamento ela também estabeleceu alguns princípios orçamentários e a gente também vai tratar deles aqui. É o que eu chamo de doutrina. Então, tem a Constituição, tem a Lei 4.320 e tem a doutrina. Uma doutrina formada por um autor, que é acadêmico, mas tem sua aplicação totalmente prática, até porque o orçamento, por mais acadêmico que seja, tem sua aplicação prática. E a gente tem a doutrina baseada em órgãos técnicos, como, por exemplo, a assessoria de orçamento da Câmara dos Deputados. Ao longo da aula, ao longo do nosso curso, a gente vai explorando isso aí. Então vamos começar com o primeiro, unidade. Então o que diz o princípio da unidade? A lei do orçamento conterá discriminação da receita e da despesa, de forma a evidenciar a política econômica, financeira e o programa de trabalho do governo, obedecido aos princípios da unidade, universalidade e anualidade. Ou seja, o princípio da unidade ele é citado de forma explícita na Lei 4.320. Então, a LOA é uma só. Você não pode ter a LOA aqui e ter um orçamento paralelo do outro lado. Um caso interessante é que no ano de 2020, em virtude do combate à pandemia no Covid, cogitou-se se haveria ou não exceção ao princípio da unidade. Mesmo nesse ano, a LOA continua sendo uma só. O que aconteceu é que foi para fins fiscais, os gastos com o Covid não impactaram as metas fiscais. Então, mesmo nesse ano, a LOA continua sendo uma só. Porém, os gastos com Covid receberam um marcador especial da despesa, da receita e da despesa, e esse marcador possibilitou que na hora de apurar os limites fiscais, não se julgasse, não se avaliasse as decisões do presidente em termos fiscais, considerando como se a pandemia não tivesse acontecido. Não. A pandemia aconteceu, a LOA continua sendo uma só, mas aí é o que a gente chamou na época de orçamento de guerra. Esse orçamento de guerra, ele estava dentro da LOA, mas ele tinha marcadores especiais da despesa que permitiam, na hora de apuração de limites fiscais, separar o que era Covid e o que não era Covid. Perfeito? Outro ponto importante que tem a ver com a questão conceitual é que o orçamento deve ser uno. Deve existir apenas um orçamento e não mais que um para cada exercício financeiro, mesmo nesse caso que eu acabei de falar. Busca-se com esse princípio eliminar a existência de orçamentos paralelos. Então, pré-88, você tinha
vários orçamentos, além do orçamento fiscal, certo? Você tinha orçamentos paralelos, orçamento monetário e coisas que ficavam fora da LOA, beleza? Outro ponto importante aqui do princípio da unidade deriva o princípio da totalidade, que diz que os orçamentos fiscal, Seguridade Social e Investimento, então OF, Orçamento Fiscal, OSS, Seguridade Social, IOI, Orçamento de Investimento, devem ser consolidados em única lei, Lei Orçamentária Anual. Ou seja, você tem 3 orçamentos em um. São 3 orçamentos, Fiscal, Seguridade Social e Investimento, mas esses 3 orçamentos estão dentro de um só, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, pessoal, quando você vai elaborar a LOA, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual ou até mesmo no federal, você só tem um projeto de lei. E esse projeto de lei incorpora todos os gastos que você pretende fazer para o ano que vem. Gastos que serão orçamentários. Os extra-orçamentários, daqui a pouco a gente fala do princípio da universalidade e mostra que os extra-orçamentários ficam fora. Mesmo em períodos como aconteceu esse da pandemia, a LOA continua sendo uma só. Porém, os gastos com Covid receberam uma marcação especial nos códigos da receita e da despesa, de maneira que, na hora que eu vou apurar os indicadores fiscais, eu aparto esses dados. Ou seja, uma coisa é a peça orçamentária, outra coisa é a apuração de dados fiscais. Esses dados fiscais, como eles têm um marcador específico, eles não contaminam a gestão para não contaminar, em função de uma pandemia, metas fiscais que devem ser alcançadas, que deveriam ser alcançadas, independente de pandemia. Perfeito? Ok. Qual o conceito de orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e Investimento? O orçamento fiscal, ele compreende os poderes da União, seus órgãos, fundos, da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Vamos pular o de investimento e vamos para o da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. Quem são as áreas vinculadas à Seguridade Social? Saúde, assistência e previdência. Então, eu já vou te dar a dica que vai ter a ver com o bloco 2. Para você saber se um gasto está ou não no orçamento da Seguridade Social, você tem que fazer essa pergunta. Esse gasto tem relação direta com saúde, assistência ou previdência? Se a resposta for sim, o gasto está no orçamento da Seguridade Social. E aí, se o gasto está no orçamento da Seguridade Social, a receita utilizada para cobrir esses gastos também está no orçamento da Seguridade Social. Quando o orçamento da Seguridade Social é deficitário, e para fins formais, os orçamentos da Seguridade Social no âmbito federal vieram deficitários desde a Constituição de 88, que é o novo modelo, que é esse modelo que eu estou apresentando aqui, para cobrir esse déficit a gente tira dinheiro do orçamento fiscal. Ou seja, o orçamento da Seguridade Social ele é composto pelas suas despesas, só que as receitas próprias da Seguridade Social não são suficientes para cobrir todas as despesas da Seguridade Social, saúde, assistência e previdência. Desse modo, é preciso movimentação do orçamento fiscal para o orçamento da Seguridade Social. É o que eu digo. O orçamento fiscal e Seguridade Social eles são vasos comunicantes. O que acontece no orçamento da Seguridade Social, se eu precisar cobrir um déficit, eu vou tirar de um canto, fiscal. Como eu não tenho mágica, para eu tirar recurso do orçamento fiscal, eu vou ter que investir menos, por exemplo, em infraestrutura, cultura, transporte e outras áreas do gasto. Não natureza, áreas do gasto que tem a ver com a classificação funcional. Chegamos também no orçamento de investimento. O orçamento de investimento é interessante, por quê? Porque dentro dele você só vai ter as despesas com investimento das empresas estatais independentes. Então, um exemplo de uma empresa estatal independente, Petrobras. A Petrobras, no âmbito da União, ela faz parte do orçamento de investimento. No entanto, não é toda a despesa da Petrobras que vai para o orçamento de investimento. Apenas as despesas que a Petrobras tiver com investimento. Por exemplo, aquisição de imobilizado. Por exemplo, benfeitorias em obras cedidas pela União à Petrobras ou serviços de infraestrutura. Esses 3 tipos de gastos que a Petrobras tenha, esses gastos são gastos da Petrobras, mas também compõem o orçamento de investimento. Perfeito? Chegamos agora no segundo princípio, o princípio da anualidade. O princípio da anualidade diz que, está aqui na Lei 4.320, e diz o seguinte:
No caso do Brasil, o exercício financeiro coincide com o civil. Pode ser que daqui a alguns anos chegue-se à conclusão que não seria interessante que a lei orçamentária anual começasse a execução no dia 1º de janeiro e terminasse no dia 31 de dezembro. Poderia-se chegar a essa conclusão, mas o importante é que hoje, atualmente, em todo o Brasil, a execução da LOA tem que ocorrer a partir do dia 1º de janeiro e se encerra no dia 31 de dezembro do ano da execução. Aí o que acontece? Dentro da execução da LOA, a regra já era uma só. Se você planejou uma despesa para aquele ano, é porque você entende que aquelas metas físicas deveriam ser alcançadas naquele ano. Se você parte da premissa que aquelas metas físicas deveriam ser alcançadas naquele ano, você, em regra, não pode. Eu não consegui gastar o crédito esse ano. Eu posso reaproveitar no ano seguinte? A regra não é essa. A regra é, você tinha uma dotação, você tinha um crédito para gastar em 2021. Você não conseguiu gastar em 2021, a regra é você perdeu. Porque você não teve, digamos assim, eficiência para alocar aquela despesa naquele ano de 2021. Em regra, o que você não conseguiu gastar em 2021, você perde. Você não consegue reaproveitar para 2022. Mas existem algumas exceções que a gente vai ver daqui a pouco. A previsão da receita e fixação da despesa devem se referir a um regime limitado de tempo. O período de vigência do orçamento denomina-se exercício financeiro. E o exercício financeiro coincide com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E aqui diz, na Constituição agora, que os orçamentos são anuais, a lei orçamentária é anual. E aí agora a gente vai para as exceções. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. Caso em que, reabertos os limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício seguinte subsequente, ou seja, a partir do dia 1º de setembro. Suponha que você está em 2021 e você abre um crédito especial ou extraordinário a partir do dia 1º de setembro de 2021. Esses créditos que você não conseguir gastar em 2021, você pode reabrir em 2022. É a única exceção. É a única exceção com esses dois casos. Créditos especiais, créditos extraordinários que você não consiga, certo? Não consiga gastar naquele exercício porque você abriu já no final do exercício. Lembrando, como aqui é um curso técnico, é importante que você, né, até como servidor público, se você está na área de orçamento, que você saiba minimamente a diferença de crédito suplementar, especial e extraordinário. De todo modo, eu vou reforçar aqui para não ter dúvida. O crédito suplementar é o crédito que você usa para reforçar uma dotação que já existe, ou seja, já existiu o programa Bolsa Família e você deu um reforço no valor do Bolsa Família. É um crédito suplementar. Não tinha um programa Bolsa Família e você resolveu criar o Bolsa Família. É um crédito especial. Ocorreu uma situação de urgência ou imprevisibilidade. Por exemplo, um Covid, uma queda de uma ponte, um acidente. Você abre um crédito extraordinário. Importante, se você abrir um crédito suplementar no dia 30 de dezembro e você não gastar, você perdeu ele. O crédito na LOA aprovado no dia 1º de janeiro, se você não gasta ele, você perde no dia 31 de dezembro. Se você abrir um crédito especial extraordinário entre o dia 1º de janeiro e o dia 31 de agosto, se você não gasta ele até o final do ano, você perdeu ele. A única hipótese que a Constituição te dá margem para você reaproveitar no ano seguinte são os créditos especiais e extraordinários que você abriu nos últimos 4 meses. E aí você consegue reaproveitar no orçamento seguinte. E por que isso é importante na hora de eu elaborar a LOA? Tudo bem que você começa a elaborar a LOA no primeiro semestre, você envia a LOA no dia 31 de agosto, mas durante o final do ano, após a LOA já estar lá no Congresso Nacional, sendo aprovada, ou no caso do Estado, na Câmara, Assembleia Legislativa, e no caso do município, na Câmara dos Vereadores, é importante que no final do ano você já tenha o saldo dos créditos especiais e extraordinários que você abriu nos últimos 4 meses, que você não conseguiu gastar e que você pretende reutilizar no exercício seguinte. Porque quando você for reabrir no exercício seguinte, é importante saber se você vai ter disponibilidade financeira para cobrir aquilo. Senão você vai abrir e depois vai gerar um problema de desequilíbrio. O desequilíbrio orçamentário já vai ter, porque a sua despesa atualizada vai ser maior do que a receita prevista na LOA, porque você vai estar dando carga na despesa de algo que não estava ainda na fase de planejamento. Porque você só vai saber
quais são os créditos que você pode reabrir no dia 31 de dezembro de 2021, por exemplo. Isso pensando em 2022. Mas você tem que enviar o PELOA no dia 31 de agosto de 2021. Então vai ter uma defasagem aí de tempo que você não tem como prever. Você não é futurólogo, você faz projeções. Mas nesse caso da reabertura dos créditos especiais e extraordinários, você só vai conseguir bater o martelo no dia 31 de dezembro. Estou falando isso por quê? Porque a reabertura ela não é obrigatória, ela é discricionária. E muitas vezes pode ser que o gestor diga, olha, é melhor não reabrir porque vai dar problema, porque vai faltar disponibilidade financeira. Ou seja, quando você reabre um crédito especial ou extraordinário, naturalmente, mesmo que você tenha disponibilidade financeira, haverá um desequilíbrio entre a parte orçamentária da despesa e a parte orçamentária da receita, porque você vai aumentar a sua despesa e você não vai aumentar a sua receita. Por quê? Porque você vai cobrir esses créditos especiais e extraordinários reabertos com o superávit financeiro. Aguarde, porque na aula de créditos adicionais a gente volta a tocar no impacto das fontes e quando você faz a reabertura. O que eu quero deixar claro nesse ponto da aula é que você deve, em função do princípio do equilíbrio, saber que pode ter essa reabertura. E você, como responsável pela área do orçamento, um dos itens do seu checklist é verificar, certo, os créditos que você pretende reabrir em 2022, supondo que você está no ano de 2021. Perfeito? Aí aqui eu fiz uma simulação. Primeira dinâmica. Suponha-se que sejam abertos créditos suplementares, especiais e extraordinários após o dia 1º de setembro de 2021, respectivamente nos valores de 10, 15 e 10 milhões. Suponha-se que até o dia 31 de dezembro de 2021, apenas metade dos seus valores tenham sido utilizados. Questiona-se, todos os valores não utilizados foram perdidos? Aí, o que é que eu vou fazer? Como se eu estivesse na sala de aula. Eu ia dar uma pausa, ia parar de falar, ia deixar um tempo para você, aluno, aluna, servidor, servidora, refletir sobre isso aqui, ia te dar de 5 a 10 minutos para você fazer isso. Como a gente está no aula online, eu não vou marcar aqui 5 a 10 minutos para você esperar. O que é que você vai fazer? Você vai dar uma pausa no vídeo nesse exato momento, vai de 5 a 10 minutos, você vai tentar responder essas duas perguntas. Depois você dá o play no vídeo e volta para ver se o que você pensou bateu baseado no que eu acabei de falar e baseado no estudo de caso apresentado. É assim que a gente vai trabalhar em algumas situações do primeiro e do segundo bloco. Então, a partir de agora, uma pausa. Daqui a 5, 10 minutos você volta e acompanha se o que eu vou falar vai bater com a sua postura em termos técnicos. Vamos lá. Então, você já deu a pausa e agora a gente vai resolver essa primeira dinâmica. Então, preste atenção. Todos os valores não utilizados foram perdidos? Resposta: não. Por que não? Porque eu tenho créditos especiais e extraordinários. Os créditos especiais e extraordinários, o que eu não consegui usar, eu consigo reaproveitar no exercício seguinte. Aí vem a pergunta: o que eu usei? Você usou metade. Cadê? Metade. Então, eu tenho aqui 7,5 e eu tenho aqui 5 milhões. Ou seja, eu tenho 12,5 milhões. O que significa 12,5 milhões? É a metade dos créditos especiais e a metade dos créditos extraordinários. Por que metade? Porque a outra metade eu já usei. E aí vem a pergunta: o que é que eu considero usar? Você considera usar o fato de você empenhar. Se você empenhou e inscreveu restos a pagar não processados, é porque você usou aquele crédito. Aquele crédito não foi perdido. Então, o que é que não foi perdido? 7.500 no caso dos créditos especiais, 5 no caso dos créditos extraordinários. Perfeito? Então, qual o valor que você perdeu? Todo o valor do crédito suplementar, que no caso aqui foi quanto? 10 milhões. 10 milhões você perdeu. Não tem como reaproveitar. Quem mais você perdeu? Qualquer valor de crédito especial extraordinário que você abriu antes do dia 1º de setembro, que eu não coloquei aqui na dinâmica. E qualquer valor da LOA que você não empenhou até 31 de dezembro. Tudo que você tinha em créditos suplementares e na LOA que você não gastou, você perdeu. Tudo que você abriu de crédito especial extraordinário antes do dia 1º de setembro e não gastou, você perdeu. O que você abriu a partir do dia 1º de setembro e você não gastou, você tem a oportunidade de reabrir no orçamento seguinte. Na nossa simulação aqui deu em torno de
12,5 milhões. Perfeito, pessoal? Vamos avançar. O próximo princípio é o princípio da universalidade. Quando a gente fala universalidade, o que é que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente que na LOA você vai incluir todas as receitas e despesas públicas. Essas receitas e despesas públicas são as despesas orçamentárias e as receitas orçamentárias. Isso é um ponto que você deve ter em mente. Então, por exemplo, despesas extra-orçamentárias, receitas extra-orçamentárias, como, por exemplo, despesas extra-orçamentárias, pagamento de resta-pagar, calções, recolhimento de papel moeda, pagamento diário, nada disso entra na LOA, porque é despesa extra-orçamentária. A mesma coisa receitas extra-orçamentárias, inscrição de resta-pagar, inscrição de serviço da dívida a pagar, recebimento de depósitos, calções, contratação diário, emissão de papel moeda, nada disso entra aonde? Na LOA, porque é receita extra-orçamentária. Então a gente tem dois grupos, um grupo de receita e um grupo de despesa que ficam fora da LOA, que são as receitas e despesas extra-orçamentárias. E aí todo o resto entra. Agora vem a outra dica. Não é porque pode entrar que você vai conseguir incluir na LOA. Vou dar um exemplo. Doação de recursos financeiros de terceiros é receita orçamentária. Vai entrar na LOA. Mas preste atenção. Como é que você vai ter convicção em 2021 que em 2022 uma pessoa, um benfeitor, um filantropo, vai chegar para você, município, e vai te doar 500 mil reais em termos de doação? Você não consegue prever isso. Então, moral da história, não é porque é orçamentário que necessariamente você vai conseguir incluir na LOA. Porque algumas receitas orçamentárias, elas existem apenas no nome, mas elas não possuem série histórica. E elas não entram na LOA, porque na hora que você elabora a LOA, você só pode colocar receitas que você tem a série histórica, ou que não tem série histórica, mas que é uma nova receita que você vai criar e que você tem expectativa de arrecadar. O que você não tem expectativa de arrecadar, não tem sentido você colocar na LOA, porque se você coloca na LOA uma receita que você não tem expectativa de arrecadar, o que é que vai acabar acontecendo? Você acabou de superestimar a sua receita. E aí você acabou de prejudicar um outro princípio orçamentário que a gente vai estudar mais à frente, que é um princípio da exatidão. Perfeito? Então, o princípio da universalidade, ele está aqui, ele está previsto na Lei 4.320. Ele diz que, pelo artigo 3 da Lei 4.320, deve constar todas as receitas. Não se consideram, para fim desse artigo, as operações de crédito por aro, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Isso aqui do parágrafo único são justamente as receitas e despesas extra-orçamentárias. O artigo 4 diz que a lei do orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração pública centralizada. E aí a Constituição Federal ela não fica atrás e diz que a LOA compreenderá o orçamento fiscal, investimento e seguridade social. E aí vem o ponto que eu trouxe exatamente da página da assessoria de orçamentos da Câmara dos Deputados, que é esse artigo aqui, esse slide. A adoção desse princípio, que é o princípio da universalidade, possibilita, a priori, conhecer todas as receitas e despesas do orçamento e dar prévia autorização para arrecadação e realização. Impedir ao Executivo a realização de qualquer operação de receita e despesa sem prévia autorização legislativa, principalmente as receitas que são receitas de operação de crédito. Porque, veja bem, se alguém resolve doar um recurso financeiro para um município, para o Estado, o prefeito ou o governador, não quero não, porque não está autorizado na LOA. Não. Até porque existe um negócio chamado na LOA, que é, durante a execução da LOA, que é excesso de arrecadação. Excesso de arrecadação é algo bacana, desejável, a não ser que ele tenha sido fabricado. Mas se for um excesso de arrecadação genuíno, ele é muito bom, ele é interessante. Porque com esse excesso de arrecadação você pode alocar em outras despesas, usar para pagar a dívida, por exemplo. Agora, o que é ruim que eu te digo é excesso de gasto. Excesso de gasto nem pode, porque você não pode gastar o que não foi autorizado. Mesmo em situação de pandemia, de guerra ou de calamidade, para você gastar, você teria que ter autorização mediante crédito extraordinário. Isso é importante. Pode até ser, às vezes, que você não dê tempo para fazer um empenho. Mas a partir do momento que se avizinha uma situação de calamidade, o chefe do executivo já abre um crédito extraordinário para pelo menos garantir, olha, tinha crédito, vamos empenhar. Eventualmente pode não dar para empenhar, foi uma situação de emergência. Você faz o contrato verbal e depois justifica, é irregular. Você justifica e depois
justifica a sua irregularidade e isso aí vai ser levado em consideração na hora que você prestar contas por respectivo Tribunal de Contas. Mas o que eu quero dizer é que quando você segue o princípio da universalidade, ele dificulta, impede que o executivo faça operações de crédito que não estejam previstas na LOA. Crie despesas que não estavam fixadas na LOA, porque se ele fizer isso, ele vai cometer um crime de responsabilidade. Outro ponto importante é conhecer o volume exato das despesas projetadas, a fim de autorizar a cobrança de tributos estritamente necessários para atendê-la e garantir que todos os órgãos da administração pública estejam contemplados no orçamento. Aí agora a gente vai fazer mais uma dinâmica que diz o seguinte: considere os dados a seguir, indique quais receitas podem ser previstas em A-1 e quais receitas são orçamentárias ou extra-orçamentárias. Pessoal, vamos começar com a resposta, o que é orçamentário, o que é extra-orçamentário. Eu vou dar uma dica para você. Se um desses nomes estiver na jogada, é porque é extra-orçamentário. Restos a pagar, serviço da dívida a pagar, depósitos, calções, consignações, papel moeda, aro, antecipação de receita orçamentária, papel moeda. Qualquer um desses 5 nomes vai denotar uma operação extra-orçamentária. Vamos dar uma lida então? Tributos, aluguéis, doações, operações de crédito e depósito. A única coisa aqui que é extra-orçamentária são depósitos. As outras são orçamentárias. Agora vem o outro ponto. Do que é orçamentário? Porque o extra-orçamentário, eu nem me preocupo em projetar ele. Agora, do que é orçamentário? O que é passível de eu projetar? O que não é passível de eu projetar? Tributos você consegue projetar? Você consegue projetar. Aluguéis você consegue projetar? Você consegue projetar. Doações você não consegue projetar. Operações de crédito você consegue projetar. E depósitos não entra, porque essa questão de você projetar ou não projetar só tem a ver com receitas orçamentárias. Então, moral da história. Doações é uma receita orçamentária. Mas no ano de elaboração da LOA, você não consegue cravar o valor exato, ainda que estimado, das doações do ano que vem. Não é algo que seria bom você colocar na sua LOA. A não ser que você tenha um compromisso de doação já assinado, mas mesmo assim, é perigoso você colocar porque aquela doação não pode se confirmar. E ela não é decorrente de tributos e ela não é decorrente de operações de crédito. Então, moral da história, receitas extra-orçamentárias ficam fora. Algumas receitas orçamentárias, por mais que elas sejam orçamentárias, porque elas não são extra-orçamentárias, você não consegue ainda fazer a previsão delas na LOA, porque pela sua natureza, você não consegue ter confiança que elas de fato vão acontecer no ano seguinte. E você não pode ser irresponsável tecnicamente e colocar essa receita na LOA. Agora vamos fazer uma outra dinâmica, que é a dinâmica 3. A mesma coisa. Eu quero saber agora para as despesas. Então vamos lá. Despesas com pessoal, obras diárias, restos a pagar, depósitos, pandemia. Vamos começar com despesa orçamentária e extra-orçamentária. Despesa com pessoal é despesa orçamentária. Despesa com obra é despesa orçamentária. Diárias é despesa orçamentária. Restos a pagar é despesa extra-orçamentária. Depósitos é despesa extra-orçamentária. Despesas contra a pandemia é despesa orçamentária. Agora a gente vai focar aqui no que é que a gente consegue prever, fixar, e o que a gente não consegue fixar já no ano anterior. Então, despesas com pessoal, você consegue fixar. Despesas com obras, você consegue fixar. Diárias, você consegue fixar. Despesas com pandemia, você não consegue fixar. Então, por exemplo, no ano de 2020, ocorreu a pandemia. Será que em 2019 eu conseguiria fixar o que eu ia ter de pandemia em 2020? Não, não dá para fazer isso aí. Então, quando foi elaborada a LOA em 2019, nem se cogitou que ia ter esses gastos com pandemia. Mas em 2020, quando elas aconteceram, você abriu créditos extraordinários. Não é porque ela é crédito extraordinário que ela é extra-orçamentária. O crédito extraordinário é incorporado na LOA. Se ele é incorporado na LOA, ele também é uma despesa orçamentária. Perfeito, pessoal? Então, dos dados aqui, fizemos essa análise. Lembrando, a ideia aqui não é ser exaustivo. A ideia aqui é te dar alguns insights para na hora que você elaborar a LOA, você ter convicção do que você consegue colocar nas projeções, do que você não vai conseguir colocar nas projeções, mesmo que aquilo seja orçamentário. E lembrar que tem coisas que você não vai colocar nas projeções porque é extra-orçamentário. Perfeito, pessoal? Então, encerramos por aqui. Até o próximo bloco em que a gente vai falar de novos princípios. Não sai daí.